né? Muitos de vocês não se conhecem, eu acho que vocês podem ficar à vontade para se mostrar para nós. Alguém gostaria de começar, para eu não ter que ficar fazendo perguntas e esperando resposta? Bem, professor, colegas, Oi, Gabriel. eu vou só fazer um comentário aqui no começo do texto. Sim. Ele faz alusão a um sábio chinês, que é uma lenda, né? Um sábio, um rei, e queria deixar o legado a um dos filhos, mas o filho não era experiente. Ele procurava por mestres que poderiam ensinar, ou seja, dar a experiência ao filho. Só que Isso. todos mestres convidados que eram sábios, infelizmente não tiveram assim coragem de estar próximo ao rei, ensinando o filho do rei. Aí, assim, no final dessa história, eu pude entender, né, que a experiência, né, tipo, pessoas têm meio receio de dizer que não, você... É meio que eu dizer assim, eu vou dar aula do professor. Eu não tenho uma habilidade para dar aula do professor Wellington. O Wellington tem uma bagagem da crítica literária, da própria pesquisa, da própria experiência como professor, que eu não tenho. Logo, assim, é algo assim muito pesado a pessoa enfrentar isso. E, assim, essa história eu achei meio uma confusão, bem que eu consigo entender, mas, assim, uma confusão que está dentro da narrativa, né, que o próprio autor, caso o próprio autor coloca. Por exemplo, eu posso ler aqui um pedaço, se me ver aqui a página 10. Ok, pois não? Está assim aqui, ó, no último parágrafo da página 10. Sim. Como sábios do imperador chinês, vivemos nas escolas uma situação difícil com os alunos, os professores de outras disciplinas, os dirigentes educacionais e a sociedade, quando a matéria é literatura. Alguns acreditam que se trata de um saber desnecessário. Para esses, a literatura é apenas um verniz burguês de um tempo passado que já deveria ter sido abolido das escolas. Eles não sabem, mas pensam que não precisam aprender literatura, porque já conhecem e dominam tudo o que lhes interessa. Essa postura arrogante com a relação ao saber literário leva a literatura a ser tratada como apêndice da disciplina de língua portuguesa, quer pela sobreposição à simples leitura no ensino fundamental, quer pela redução da literatura à história literária no ensino médio. Assim, eu acredito que essa não seja, assim, não seja algo que é comum, algo principalmente no contexto atual, né? Eu acredito que a literatura, assim, os livros têm trazido um pouco mais, algumas questões um pouco mais amadurecidas, né? Evitando, no caso, a crítica que o som faz aqui, que a sociedade, enfim. Eu sei que, tipo, pela minha própria experiência do país, onde eu nasci, onde eu cresci, e aqui que eu tenho vindo, né, que tenho aprendido bastante, essa Sim. questão, né, há uma certa relatividade quanto a essa questão, porque eu já vi crianças aqui, no caso no Brasil, que crianças mais ou menos de 10 anos, e nos encontramos numa feira literária, eu admirei. A criança estava sozinho. Assim, eu achei que algo assim, até então no meu país nunca tinha encontrado assim. Sim. Depois, nos últimos anos que eu estive em Angola, que eu encontrei também
alguns jovens, adolescentes, falando um pouco da literatura, assim. Então, são olhares que vem assim, mudando, né? Não daquela visão apenas que tenho tido, né? Sim. Então, é isso que eu ia falar. Obrigado. Imagina, obrigado você, Gabriel. Veja que aqui, a partir dessa fábula do sábio chinês, no qual a grande lição de moral é que o sujeito que não, o sujeito que quer ocupar aquele lugar não vai poder, né? Porque ali no final da fábula a gente tem apresentado indiretamente a moral, né? O servo, ao contrário de seus senhores, deseja muito aprender, porém nada sabe, e quem nada sabe, nada aprende. Em suma, meu imperial senhor, vós nos destes a missão de ensinar para as mais temíveis inimigas de qualquer educador, a arrogância, a diferença e a ignorância. Né? Então, três proposições estão sendo feitas de início, né? Quem acha que não precisa de literatura não aprende literatura. Né? Quem não vê a importância cultural da literatura não aprende literatura. Né? E quem não quer aprender literatura não aprende literatura. Eu percebo que aqui um primeiro desafio que nos é colocado por meio desse início alegórico do texto do Rio do Cosson se dá justamente numa discussão que a gente vai ter acerca do direito à literatura na proposição do Cândido, que é o fato de que a gente está tratando de escolarização da literatura num contexto da educação básica, no qual no nosso contexto brasileiro, trata-se de um ensino obrigatório. Né? Então, a gente tem um primeiro desafio, que é o fato de que os sujeitos que nós encontramos nos bancos da escola não são sujeitos que escola porque desejam estar no banco da escola, né? Mas porque a educação lhes é algo obrigatório. Esse meu questionamento não vem no sentido de achar que a educação não deva ser obrigatória, pelo contrário, eu entendo e acho muito importante que o seja. Agora, em que medida o conhecimento de um objeto tão heterogêneo como a literatura pode se dar num contexto de ensino obrigatório? Né? E isso é uma pergunta que eu lanço a vocês, assim, se vocês puderem me responder a partir da experiência de vocês. Como lidar com um contato obrigatório com algo tão heterogêneo e tão particular que diz respeito à subjetividade individual como a literatura? Qual que vocês acham que deveria ser o caminho? Ou qual tem sido o caminho na experiência de vocês? Bem, Gabriel, de novo, professor. Pois não, Gabriel. Seguinte, eu me lembro outra vez, havia acompanhado uma entrevista de um poeta angolano chamado Fridolin Kamolo Kwene. Ele diz nessa entrevista que os hábitos de leitura não são feitos assim, com arma na cabeça, é a metáfora que ele utiliza. Sim. E os hábitos da literatura são assim incutidos assim pela própria cultura sociocultural, partindo das famílias, o próprio Estado, as próprias políticas do Estado, o acesso aos livros, o acesso, no caso, quer os pressários, né? Tem que haver diversidade de preços para não encontrarmos preços assim muito altos que a sociedade, nós sabemos que as nossas sociedades são tão desiguais e essa desigualdade muitas vezes acaba chegando na aquisição desses bens culturais. Sim. Aí ele fala assim que a sociedade precisa como é que ele, deixa eu ver aqui, ó. A sociedade precisa assumir a responsabilidade de incentivar a literatura, inclusive ele fala pela TV, a mídia, e principalmente as escolas devem preparar o espaço adequado, principalmente as bibliotecas e pessoas formadas
E essas pessoas devem necessariamente gostar da literatura. É assim que ele havia dado a resposta sobre isso. Então, assim, a minha própria experiência é essa. Agora, eu, assim, tipo, eu para começar a ler, eu não tive, assim, muita... Primeiro, eu tive meio dificuldades devido ao próprio contexto. Eu nasci em um momento, assim, muito difícil. Eu nasci em um momento de Sim, guerra. Quando comecei os primeiros anos de estudo, eu começava a ir na escola, de repente a escola se para por causa do conflito. Então, eu tenho uma história muito diferente de quem está aqui, por exemplo, né? Eu venho sim. assim, eu sou um pouco mais autodidata do que necessariamente fui incutido dos professores a gostar de ler. Essa aqui é minha experiência de vida. Eu sempre digo isso, que eu gosto de literatura, eu sei que não sei se eu tenho como é que é, esse repertório literário, né, o letramento literário assim, mas assim, eu gosto, Uhum, me esforço a aprender, me esforço a ler, enfim. Então, sim. é isso que eu queria compartilhar com vocês. Sim, eu acho que, antes de eu passar a palavra à Lúcia, que se inscreveu, eu acho que é importante na sua fala, Gabriel, como você chama a atenção para a presença da literatura em contextos não escolares, né? Quer dizer, o letramento literário, é óbvio que a gente está aqui pensando em contexto escolar, porque esse é o foco da nossa disciplina, mas a leitura literária, ela ultrapassa o muro da escola, né? Você chama a atenção para o papel da mídia. Enquanto você falava, eu me lembrei recentemente daquela novela Bom Sucesso, que teve um impacto no mercado editorial. É claro que a gente precisa fazer a devida ressalva de que um impacto no mercado editorial não implica em um impacto no coeficiente de leitura dos sujeitos, porque nem todo mundo que compra o livro lê o livro, mas é importante que dimensões da sociedade hajam em prol de um letramento literário, né? Eu entendo que quando a gente está falando de fato desse letramento, se a gente está pensando em uma prática social contextualizada de leitura literária, ela está, obviamente, transpondo os muros da escola. Quando você ouve as histórias familiares, quando você tem a perspectiva de uma tradição oral em uma determinada cultura, né? Nós temos você que vem há várias aulas comentando para nós sobre a tradição oral, o quanto ela é importante para a sua formação cultural, familiar. Eu me lembro aqui da Letícia, que está estudando a literatura indígena, do quanto a oralidade, a dimensão oral é importante. Eu venho de uma história pessoal, de uma parte da minha família que vem do Nordeste. No Nordeste há a tradição dos cantadores, dos repentistas, da literatura de cordel. Então, veja, ainda que indiretamente, todas essas diferentes manifestações culturais fizeram parte do nosso letramento literário, para usar o termo que a gente está apregoando aqui, né? E veja, por que será que a gente precisa necessariamente que o processo de escolarização da literatura seja regido de modo tão estático? Essa é uma dificuldade que a gente vai ter. O Rio do Cosson chama a atenção para isso no último capítulo, quando ele vai falar sobre avaliação, né? Muitos de vocês aqui são professores e sabem da cobrança que nos é dada por índices de avaliação. Como fazer uma avaliação diagnóstica de uma leitura literária, sendo que a gente sabe que, em certa medida, a interpretação da obra literária ela é relativamente aberta, né? Como aferir, em termos dessa sociedade de consumo que a gente vive, que pede nota, que pede conceito, como lidar com a liberdade interpretativa do aluno? São desafios que são impostos a nós no nosso cotidiano, né? Acho que a gente precisa pensar nisso, reflexão aqui. Obrigado, Gabriel, pelo comentário. Eu vou passar a palavra agora à Lúcia, que havia me pedido ali no chat. Fica à vontade, Lúcia. Oi, professor. Oi, turma. Olá. O meu comentário vai ao encontro do comentário do Gabriel. Também Pois porque não. eu não sou educadora, né? Eu sou jornalista, a minha formação é comunicação social. Embora eu tenha estudado letras na URGS, eu não me formei no curso de letras. E aí já tem um detalhe interessante, assim, porque embora eu tivesse vontade de frequentá-lo, ele fica no campus do Vale, que fica retirado da cidade, e Certo. então aí já entram alguns aspectos, né? Eu fico pensando, às vezes, quantas pessoas
né, conseguem ir além na sua formação nessa área também, né? Porque, por exemplo, outros cursos da URGS ficam no centro da cidade, é possível trabalhar e frequentar, mas alguns, principalmente da área de ciências humanas aplicadas, ficam lá no Campus do Vale, enfim, e eu já acho isso curioso, sabe? Enfim, mas o meu comentário é o seguinte, ó, eu acho, claro que é válido, quem é da educação, quem trabalha com educação, estuda educação, pesquisa educação, se trazer essas questões, mas é importante também não ignorar outras circunstâncias que produzem a intimidade ou o hábito leitor, ou que criam o que seria o papel da leitura numa cultura, numa sociedade. São outras questões que contribuem para isso. Então, assim, só para a gente lembrar, eu acho até, professor, que quando uma vez, eu vou ser repetitiva contigo, talvez, porque tu estavas no SESC uma vez, eu acho, eu não tenho certeza, quando eu fiz esse mesmo comentário no lançamento de um livro de crônicas de autores sul-mato-grossenses, ano passado, ali por abril, maio. Eu venho de um estado que sempre foi reconhecido como um estado muito leitor, e de fato sempre foi um estado muito leitor. No entanto, nos últimos poucos anos, 10 anos, 15 anos no máximo, deixou bastante de ser, e claro que ainda ficam resquícios assim desse hábito, e não só desse hábito, mas o papel da literatura ali dentro, o quanto isso é importante como um acesso a uma série de experiências. E isso por quê? Porque isso era uma política de Estado. A alfabetização, como o Rio Grande do Sul é um estado formado principalmente por imigrantes, a alfabetização, desculpa usar o termo alfabetização, ele tem eu estou tirando ele do nosso debate aqui, né? Levando para o sentido assim, a população aprender a ler. A população aprender a ler era uma política de Estado, era uma preocupação de Estado. O que fazer com todos esses imigrantes? Cada um fala um idioma, sabe? Cada um veio para cá por uma razão, alguns não tinham nem interesse de ter vindo para aqui, outros tinham. Então, desde o século XIX, foi uma política de Estado, que a população aprendesse a ler, e para que a população aprendesse a ler, mais do que isso, para que ela fosse letrada, para que ela tivesse o hábito de ler. E isso é muito engraçado, porque tu vê nas pequenas comunidades de imigrantes também, sabe? Outro aspecto que contribuiu nesse sentido, ele é bastante econômico, que é o seguinte: o Rio Grande do Sul só se torna Brasil, assim, já no século XIX, porque antes ele era Uruguai, né? O Rio Grande do Sul não tinha muito um espaço econômico dentro do Brasil. Isso teve que ser organizado lá. E teve que ser criada uma função para o Rio Grande do Sul, uma função, inclusive, econômica ali. E isso passou por também educar a população. E aí, desde a população nas instâncias pobres, a população era todo mundo. Agora, como que isso evolui, assim, dentro da história e dentro também da história da sucessão dos ciclos econômicos? Dentro do assalariamento, era considerado que era importante que sobrasse um dinheirinho para a pessoa para que ela pudesse consumir literatura. E aí é comprar livro, mas é também frequentar as feiras, mas é também frequentar isso e aquilo, mas é também todo mundo contribuir com seu imposto para que fossem criadas bibliotecas públicas. E o Rio Grande do Sul é tomado de biblioteca pública. Eu sou de Porto Alegre, que é uma cidade grande, tem muitas bibliotecas públicas, elas são muito grandes, muito antigas. E olha que curioso, até meados dos anos 2000, ali mais ou menos, início dos anos 2000, os pais podiam deixar seus filhos na biblioteca pública durante a semana e fim de semana, enquanto eles faziam suas coisas no centro. Havia pessoas que olhavam as crianças ali, mas era aquilo, tinha que fazer silêncio e ler o livrinho. E tem muita gente lá que traz essa lembrança. A mãe vinha para o centro para comprar, sei lá, a mãe era confeiteira, ela vinha para o centro para comprar as coisas, ela era cabeleireira, vinha para o centro para comprar as coisas, ela deixava eu e meus irmãos ali. Então, é um monte de coisa ao mesmo tempo, mas passa também pela consciência de que isso tem que ser
uma política pública de inclusão, sabe? E assim, ó, era impressionante, era algo que tu via na população, assim, eu lembro de quando os meus amigos de outros lugares, ou os meus parentes de Minas, porque a família do pai é de Minas, a mãe, eu, meu irmão, a gente é do sul, o pai é de Minas. Quando eles iam nos visitar, eles falavam, engraçado, a gente entra nos ônibus e a gente vê que o cobrador tá lendo, que a gente caminha na cidade, a gente vê as pessoas em situações nas quais o povo está, sei lá, as pessoas pobres, todo mundo tá lendo alguma coisinha tu tá lendo, sabe? E isso é importante, mas isso foi incluído, isso é algo proposital, sabe? Isso é incluído, assim, claro, com várias preocupações. Aí tinha também a preocupação, por exemplo, a minha oma e meu opa são de uma imigração bem recente. E eles não falavam língua portuguesa, eles tinham muita dificuldade para falar língua portuguesa. E tinha essa preocupação também, não, a gente tem que fazer os adolescentes, as crianças que migraram, ter contato com a língua portuguesa, então a gente vai pôr todo mundo para ler. E isso como uma política de Estado, e isso passa, inclusive, por uma política de assalariamento, sabe? Claro que hoje entram outras coisas, então... é que ultimamente tudo mudou, mas assim, chega um momento em que esse dinheirinho que sobra ali da pessoa que pode comprar o livro, ela começa a gastar com outras coisas também, né? O livro, ele já foi um objeto de fetiche ou de prática cultural que foi substituído por outros, outros bens culturais. Mas é que quando isso é uma política de Estado em outros sentidos também, isso fica, sabe? Essa preferência por comprar aquele livrinho ali, por, sei lá, eu vou sair lá do Passo da Areia, que é um bairro lá periférico de Porto Alegre, e eu vou para a Feira do Livro com meus filhos lá no centro, porque é um passeio, porque é importante, porque é legal. Todo porto-alegrense faz, todo gaúcho faz, porque em todas as cidades tem um momento em que tem uma Feira do Livro lá no centro, e este é um evento importante para a cidade. Então, isso tem que ser uma política de Estado, e isso tem que ser mais do que uma política de Estado, isso tem que ser uma política de Estado sobre a qual todos os atores sociais têm consciência, entende? Sim. A professora tem consciência, o bancário tem consciência, o dentista tem consciência, para achar isso importante. É importante que todo mundo ache isso importante, sabe? E é importante que todo mundo cobre isso, é importante que todo mundo invista nisso, sabe? Então, isso, assim, a gente perdeu muito nos últimos anos, principalmente desde um governo específico que privatizou muito no Rio Grande do Sul, e isso enfraqueceu muito a arrecadação do Estado, uma série de coisas, enfim. Mas ainda assim, ainda tem alguma coisa ali. E outra, desculpa, eu estou me enrolando, mas só para eu terminar, tem um sociólogo chamado Marcos Rolim, ele também é uma figura política importante no Rio Grande do Sul, que ele fez um estudo relacionando a violência na criminalidade, não só a escolaridade das crianças, mas a capacidade que elas tinham de ler e interpretar, o quanto a leitura delas era eficiente, assim, sabe? O quanto eles eram leitores eficientes. Quanto mais eles eram leitores eficientes, ainda que eventualmente eles acabassem em algum momento se encontrando em situações envolvidas com práticas criminosas, essas práticas criminosas não eram violentas. Quanto menos eles haviam frequentado a escola, quanto menos eficiente era a leitura deles, mais violenta a prática. Sabe? Então, a gente tem que trazer isso assim como uma preocupação de todos nós. Se os educadores fizerem todo o seu esforço, derem o seu melhor, não vai adiantar se a gente não tiver como sociedade, como todos nós, essa questão do acesso à leitura e do direito à fabulação do nosso querido Antônio Cândido como algo importante para formar a própria sociedade, é uma coisa que alimenta. A sociedade alimenta isso e essa lógica, essa prática, enfim, esse ideal, essa utopia, essa política, alimenta a sociedade republicana, a sociedade democrática, a sociedade compromissada com uma educação ética, com uma educação libertadora, sabe? Isso tem que ser um compromisso social entre todos nós. Sim, obrigado, Lúcia.
acho que, de fato, né, o comentário da Lúcia vem ao encontro daquilo que conversávamos quando o Gabriel comentou, do fato de que trata-se de toda uma estrutura, já que a gente está falando de letramento literário, de toda uma estrutura, e a Lúcia chamou a atenção para o fato de que isso deve partir de uma política pública e de uma política de Estado, não de governo, né, que seja provedora de infraestrutura leitora, né, desde bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, incentivo à aquisição de livro, ao mercado editorial, né. É importante pensar que às vezes a gente responsabiliza demais a escola por essa possível crise ou que passamos no momento da leitura, mas de fato é uma responsabilização muito grande na mão dos professores, né? Eu gosto sempre de me lembrar que a escola, especialmente a escola pública, a educação básica e os nossos professores da escola, especialmente da escola pública e da educação básica, não estou negando que isso também não aconteça na instituição privada, mas estou dando a minha atenção à dimensão pública, eles fazem um trabalho fenomenal diante das condições que têm, né? A gente precisa parar de repetir esse discurso negativo de crise da educação básica, que fica reforçando uma imagem negativa da nossa educação básica, né? Perante a limitação financeira que a nossa escola e que o nosso professor encontram no seu cotidiano, os nossos professores, vocês fazem trabalhos maravilhosos, né, transformadores. E, de fato, trata-se de estruturas mais complexas, que, obviamente, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa lutar para que sejam mais abrangentes, né. Marta, você é a próxima na minha anotação, que queria fazer comentário. Pode ficar à vontade. Obrigada. Nossa, Lúcia, de fato, eu também penso dessa forma, dessas questões políticas todas que você levantou, o professor Wellington complementou, acho que isso é muito importante, né, e como professora, procuro também fazer da melhor forma, como você mesmo disse, né, darmos o nosso melhor, nos colocarmos aí como agentes que realmente transformamos ou possamos transformar aí os nossos adolescentes, porque, como alguns colegas, também trabalho diretamente com o adolescente, e nesses últimos anos, o adolescente é deixado de lado, né, é aquele adolescente que não sabe de política, é o adolescente que só consome a mídia e, na verdade, não é crítico de nada. E quando a gente chega na escola, não é bem isso que acontece, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles são bons leitores. E quando a gente propõe práticas de leitura, eu posso garantir para vocês que a gente tem uma outra ideia do que é literatura. Não daquela literatura que nós fomos educados lá atrás, né, mas de um outro viés da literatura, e que eles nos provocam e nos desafiam, porque alguns deles leem mais do que nós, professores. Eles estão voltados aí para sagas, né? Eu nem vou entrar no mérito das sagas, mas o bom leitor também é constituído dessa forma, né? A gente também aprende a ler o mais baixo para chegar no mais alto. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eles também são leitores dessa literatura contemporânea. E muitas vezes são desacreditados, né, pela nossa política, pelos nossos gestores, e eu acredito aí numa força... Por nós mesmos, que às vezes confirmamos uma ideia canônica de literatura, às vezes, né? Pois é, Wellington, exatamente. E quando você chama esse jovem para uma discussão mais aberta, política, ele também se coloca, e a gente acaba se surpreendendo, né? Então, eu acho que o papel aí da escola está nessa transformação, né, de achar uma brecha aí para a formação do bom leitor, para o leitor crítico, e que a gente possa fazer aí
um direcionamento para tudo isso, né? Porque ler o contemporâneo é muito bom, mas ler o clássico também é. Então, a gente está nessa busca constante, né? A gente tem se envolvido bastante com projetos projetos de pesquisa, projetos de extensão que envolvem os nossos jovens, e os resultados são muito bons. Quando a gente vê o papel do adolescente, do jovem leitor, nesses projetos, é que a gente percebe o papel da escola, o papel social aí da leitura, de tudo isso que a gente vem colocando aqui nas nossas discussões, né? A gente também aprende com o jovem que é protagonista, né? A gente fala muito nisso na escola hoje, né? No protagonismo do jovem, né? E cabe a nós, professores aí, essa transformação. Mas eu acredito muito na escola. Eu sou suspeita, né, de falar isso, mas eu acredito muito na leitura, acredito muito nos estudos da literatura, da linguística, que é o meu maior aporte aí para essa transformação social, e como a Lúcia colocou, né, a gente precisa transformar a nossa política. A próxima geração somos nós que estamos fazendo, né? Então a gente precisa transformá-los em próximos gestores e em gestores críticos que tenham esse viés aí também. Sem dúvida. Ótimo, Marta. Eu acho que é sintomático, diante das dificuldades que a gente tem passado hoje, o fato de estarmos aqui a essa hora da noite, cansados por vezes, cansado da coluna, da cadeira, e conversando sobre literatura, né? Por um ponto, somos privilegiados, porque podemos estar nesse espaço e promovê-lo, mas também entendo que somos guerreiros nesse sentido, né, de que, apesar de todos os pesares, a gente insiste. É com muito prazer que eu ouço que você está favorável à escola, assim, porque eu acho que essa é a tônica que a gente precisa seguir, né? Meli, você é a minha inscrita. Você está aí? Deixa eu ver se está com o microfone habilitado. Meli, parece para mim que seu microfone está habilitado, mas eu não te ouço. Eu não sei se os colegas te ouvem. Se alguém puder me sinalizar aqui no chat, se está ouvindo a Meli. A gente não está te ouvindo, Meli. Tenta, eu vou deixar a Lúcia falar, que ela estava inscrita depois de você. Tenta sair e entrar na sala, Meli, e dá uma olhadinha nas configurações. Eu vou te mostrar aqui a minha tela, nas configurações da sala de aula, para você ter certeza. Ó. Eu estou projetando a minha tela, Meli, dá uma olhadinha aí nas configurações aqui, ó, na lateral. Você vem em configurações e dá uma olhada se o seu microfone está selecionado, é o microfone que você está falando, tá? Essa é uma forma de você fazer o teste. Lúcia, enquanto isso, você pode fazer o seu comentário e a sua sugestão. Tá, é o seguinte, lembrando também, gente, que a literatura e as artes em geral, ela é um mercado também, um mercado do qual muita gente vive, sobrevive, e isso também é importante, igual os nossos estados pensam, nosso estado tem vocação para o turismo, tem vocação para o agronegócio, a literatura é um mercado também, sabe? E ele movimenta bastante dinheiro, assim, o Rio Grande do Sul é cheio de pequenas editoras, e pequenas editoras que às vezes nem têm, assim, propriamente a aspiração de sair de lá, assim, quer dizer,
fazer um certo sucesso ali e vender ali já tá bacana, sabe? Então, tem muitas pequenas editoras, e eu vou deixar uma sugestão para todos os colegas, e para o Gabriel também, que ele estava comentando que ele não conhece o Rio Grande do Sul. Tem uma editora chamada Figura de Linguagem, que é uma editora criada por jovens negros, todos eles têm formação em letras na URGS, alguns são professores, a maioria é autores, e é uma editora que só publica autores negros. E eles têm uma cota para brancos. Eu não me lembro se é 10%, é uma coisa assim. Tem ótimos autores cotistas também, o Juranir Machado da Silva, ano passado lançou um livro de ficção, que se chama Acordei Negro, em que ele se propõe essa brincadeira, enfim, essa experiência. E eu vou deixar aqui nos comentários, porque também eles trabalham muito com autores que participam dos slams e depois passam os textos deles para os registros escritos, e como, em geral, os jovens e os adolescentes gostam muito disso, Marta, se tu quiseres dar uma olhada também no catálogo, eles têm alguns textos que têm bastante musicalidade, assim, dá uma olhadinha ali, e se a gente tiver algum colega que é autor e é negro, e estiver encontrando dificuldade para publicar, enfim, ali eles te dão toda uma assessoria, assim, para tu preparar teu material e tal, é bem bacana, assim, é uma editora bem compromissada. Vou pôr aí no chat. Muito legal, Lúcia, adorei a dica, obrigado. Meli, vamos ver se a gente consegue te ouvir. Consegue agora? Agora sim, viu? Deu certo. Mas, gente, assim, a fala da Lúcia, para mim, ela é uma fala muito, assim, que confirma, né, o que eu venho comentando, aliás, que eu venho trabalhando, né, que é a questão das políticas públicas. Porque o Rio Grande do Sul, ele foi durante muito tempo, e é ainda, né, exemplo para a gente em várias questões que envolvem as políticas públicas. Começou lá também, um dos grandes exemplos que a gente tem é a Feira Literária de Porto Alegre, que daí veio a Câmara Rio-Grandense, aí veio o trabalho junto às bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele é ainda, né, eu falo do exemplo, porque eu tenho acompanhado a atual realidade das bibliotecas públicas e comunitárias de lá, né, Lúcia, e assim, a atual coordenadora, ela tem penado muito, assim, né, e a gente está tendo um outro grupo que está despontando muito no Brasil, que é o Paraná, né, tanto é que eles lançaram até agora o Curitiba Lê. Eu vou me encaminhar no grupo lá do quem faz a disciplina eu vou tentar encaminhar por e-mail, e assim, o Paraná, ele tem desenvolvido muitas políticas muito sérias, né, e o Mato Grosso do Sul, ele está naquele viés, assim, que a gente, por exemplo, a gente elaborou um plano estadual do livro leitura, muita gente não deve nem saber o que é isso, mas, infelizmente, a gente só elaborou para ser o primeiro estado do país a ter esse plano. Na época, teve uma jogada econômica que envolveu, aí, abriu educação na época, e, assim, o plano, ele nunca foi efetivado, assim como o Plano Nacional do Livro e Leitura. Depois foi aprovada a Política Nacional da Leitura Escrita, mas foi mais uma lei que ficou no papel, que não chegou, né, junto à população, inclusive para a população brigar por tal, né? Então a gente enfrenta muito essa dificuldade no Brasil. Tanto é que, assim, a gente tem o plano nosso plano de livre leitura, ele foi copiado pelo Uruguai e pelo Chile. E a diferença de nós para eles é que eles colocaram em prática, ao ponto que no Chile, a mulher, ela está grávida, durante o seu pré-natal, ela faz curso de contação de histórias, ela recebe num kit de livros para iniciar a criança leitora desde o berço, né? Porque essa responsabilidade de uma sociedade leitora, ela vai além do professor. O professor, ele é um protagonista, ele é um mediador dentro da cadeia, mas não pode ficar só nele essa responsabilidade. E aí, em 92, quando se começou a pensar nas políticas
que envolvesse cultura e educação no Brasil, foi que nasceu o ProLer e o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Na época, inclusive, uma das questões do nascimento do ProLer é que envolvia essa questão do alto índice de analfabetismo mesmo, não era nem o analfabetismo funcional, como a gente viu no texto, mas é o analfabetismo de não saber distinguir uma letra, não saber escrever mesmo, né? E aí, em 2002, que a gente teve um grande boom, que o Brasil ele participou de um pacto, então vamos tornar o Brasil uma sociedade de leitores, que foi que a gente começou a ver a profusão de um grande movimento. Só que, infelizmente, a partir de 2014, 2014 praticamente, e isso morreu em 2017, que houve como que a gente pode falar? No Brasil, começou assim, os movimentos, eles serem cerceados, né? Por quê? Porque, assim, até 92, a gente tinha as políticas de Estado, mas, assim, elas eram muito centradas na distribuição de livros. A gente tinha o Instituto Nacional do Livro, se vocês forem olhar nas bibliotecas mais antigas, né? Mas não era uma ampla distribuição no Brasil. E aí, com o nascimento dessa política, a gente veio o PNBE, a distribuição de livros nas bibliotecas públicas, o que morreu por causa do orçamento, né? E a gente pode ver que os estados, que nem o Rio Grande do Sul, eu acho que até uma vez, num Arte da Palavra, eu até perguntei para a Carol Benzimon, né? Porque lembra que por que assim tem tantos escritores no Rio Grande do Sul? Mas a gente sabe que um estado em que tem uma política de estado consolidada, em que vai desenvolver, e a gente vai ter uma sociedade leitora, a gente vai desenvolver livrarias, vai desenvolver escritores, né? Porque a gente vai ter um público leitor. E no Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, a gente não tem mais, em Campo Grande, a gente, tirando os sebos, a gente não tem mais nenhuma uma livraria local, é tudo livraria de rede, a gente tem a Saraiva, tem a Leitura, mas, assim, livraria local a gente não tem mais, a última era a Leparoli. Em Dourados, que é o outro único município que a gente tem, as livrarias são universitárias e mesmo assim estão capengando. E, assim, um país em que a gente não tem essas livrarias é um sinal de que algum lugar, algum ponto na cadeia do livro, leitura, literatura e bibliotecas está errado. É que nem está acontecendo agora na França, só para finalizar, né? Na França, as livrarias elas estão dentro da cadeia de serviços essenciais. Tanto é que estão se questionando como que vão abrir agora as livrarias em tempo de pandemia. Porque o livro lá, a leitura, ela é um serviço essencial. Então, assim, a gente, né, em Mato Grosso do Sul, a gente está muito, muito distante das políticas públicas, né, no Brasil como geral, mas, assim, a gente, quando foi dar um start, deu de forma errada, tanto é que hoje a gente fala, meu Deus, para onde eu vou? E aí, Wellington, um caso agora que me chocou recentemente foi um menino que fez estágio comigo, e ele fez um mestrado dele em cima das políticas de livro e leitura de Mato Grosso do Sul, né, e na banca dele, nenhum dos professores tinha ouvido falar das leis. E aí isso também me chocou muito, porque são professores de letras que não conhecem, né, nunca ouviram falar, e eu falo, meu Deus, será que também é um erro nosso na fundação, na Secretaria de Educação, que também não sabe que existe? Mas, ao mesmo tempo, né, faltou esse diálogo, então, assim, foi o meu último choque, mas é só para passar um cenário. Eu vou aproveitar o gancho da sua última fala, Meli, porque não fosse a oportunidade em 2018 de participar do comitê lá de seleção de obras do PNLD, até então eu particularmente não conhecia isso e nunca tinha ouvido os meus professores na universidade falarem sequer do PNBE e tampouco, obviamente, em 2017, com a mudança da lei do PNLD. Isso foi um choque para mim, pessoalmente, precisei fazer, obviamente, a autocrítica, e fico tão chocado quanto você que pessoas participem de uma banca sem como avaliar o trabalho sobre uma lei que você não conhece, né? Acontece.
especialmente em determinados lugares. Mas, naquele momento, dada essa oportunidade que eu tive de participar, está aqui a colega Flávia Malaquias, que há mais tempo que eu participa desse cenário de discussão e efetivação de políticas públicas de leitura, eu precisei rever toda a minha prática como docente no curso de letras, a ponto de mudar a disciplina de prática de ensino de literatura e de literatura infantil e juvenil, para contemplar um momento da disciplina em que eu preciso hoje, já virou uma necessidade, apresentar o edital para as pessoas e mostrar o que é o edital do PNLD e explicar, a partir do edital que é público, quais são os critérios e a concepção de literatura que está veiculada ali, porque de que nós não somos preparados para isso nos cursos de letras, né? Inclusive eu até pedi para você falar aqui, justamente porque muitos de nós vivemos nesse ambiente, uma preocupação minha, que eu pude externalizar em alguns momentos e oportunidades lá no MEC, foi de que, da convivência que eu tive no momento de seleção das obras literárias, eu fiquei positivamente surpreso pelo trabalho que a COGEAN, que é o organismo ali, a coordenadoria que regeu o processo de avaliação e seleção das obras, eu fiquei abismado com a qualidade do trabalho, e com a preocupação com essa qualidade no trabalho. Mas, por outro lado, preocupa-me a outra ponta, né? Quer dizer, há todo um processo de seleção das obras, mas não existe um processo de formação continuada para que os professores entendam como as obras são selecionadas e entendam os valores que regeram a seleção daquelas obras. E daí você tem uma lacuna, e é uma lacuna que até... se eu não me engano, foi a Expedita que comentou, de que o livro não chegou na escola, professor. Quer dizer, não adianta nada a política pública selecionar obras ótimas, os professores escolherem ótimas obras, mas efetivamente não chegar lá, né? Então, veja como, de fato, a gente ainda carece de estruturação, e a Flávia fez um comentário aqui no chat que eu acho que é muito importante da gente ter consciência, né, do fato de que existe uma descontinuidade em políticas públicas, e eu acho que um dos maiores problemas que a gente enxerga isso, suponho que a Flávia veja isso no âmbito ali da Secretaria Estadual, né, Flávia, de Educação, e a gente analisando, isso deve acontecer certamente nos municípios e acontece no âmbito do Executivo Federal, há uma confusão entre o que seriam as políticas de Estado e as políticas de governo, né, e infelizmente a gente continua com essa descontinuidade de políticas que acabam desfavorecendo quem mais interessa, que é o nosso público leitor, né. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter, é um conhecimento que a gente precisa ter e que na prática a gente acaba não tendo, né? Mais alguém? Mais algum comentário? Wellington. Oi, Flávia, pois não? Só para complementar a sua fala um pouquinho, eu acho que é exatamente isso que você falou. Essa questão da gente fazer uma seleção de obras, né, com tantos critérios e a gente saber, que, igual você falou, da qualidade que é realmente esse trabalho que a COGEAN, né, ela executa, e os avaliadores e tudo mais, a gente fica muito sentido, porque não é a primeira vez que eu ouço essa questão de que os professores não conhecem os livros não chegaram na escola, às vezes o professor, ele critica as obras que foram selecionadas, mas ele não sabe quais foram os critérios utilizados, né? E outra questão também, que era muito interessante, a gente falar das pequenas editoras, né, que os colegas comentaram. As pequenas editoras no PNLD, a gente não teve nenhum tipo de preconceito com relação, né? Pelo contrário, às vezes escritores que eram consagrados com obras que não atendiam os critérios, eles não foram aprovados, né? A gente tem o Heitor Coni também, que teve obras dele que não foram selecionadas, né? Então, assim, o critério, a forma, a seleção que acontece, ela é muito séria, e ela traz boas obras
para o professor, porém, há uma quebra com relação a esse processo, ele não chega por total no professor, chega lá uma CI, às vezes, da Secretaria de Educação, que fala que é para ele escolher, né, escolhe de hoje para amanhã, o professor escolhe, e aí não sabe quando vai chegar, não sabe quando que vai dar continuidade nesse trabalho, né, então, é realmente complicado que não há uma continuidade nesse trabalho, ele para em alguns momentos. E a gente até ficou também indeciso, né, se o PNLD ia continuar, porque mudou o governo, aí lá todo mundo muda lá dentro também. Então, assim, por mais que que tenha uma resolução, que tenha uma política pública firmada, dependendo de quem entra, ela pode derrubar com tudo que está lá e a gente novamente começar tudo de novo, e com outros critérios e com outras pessoas lá dentro. Mas, assim, eu tive uma experiência que eu até gostaria de compartilhar. Uma experiência ao método, que é o método recepcional de ensino. Né? Então, assim, eu fiz a aplicação do método em uma turma, né, de 6º ano, que foi até o meu trabalho do mestrado, fiz a aplicação, fiz a verificação, análise de dados, só que, assim, essa turma que quando eu entrei na escola, é uma escola estadual, Coração de Maria, quando eu entrei na escola, eu fiz uma proposta para a irmã, que é diretora, falei assim, olha, eu gostaria de pegar essa turma do 6º ano até o 9º ano. Então, eu peguei essa turma, comecei com ela no 6º ano, no 7º ano eu fui novamente professora de língua portuguesa, no 8º ano e no 9º ano, que eu queria realmente mensurar qual seria o resultado desse trabalho que eu estava fazendo. Eu acredito que uma coisa que impacta também com relação ao trabalho, a formação do leitor, é que a cada momento o estudante pega um professor que tem uma proposta diferente ou que não tem proposta alguma, né? Ainda mais nesses anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental. Às vezes o professor utiliza muito do texto como pretexto para gramática e não trabalha realmente com o texto literário. E isso impacta negativamente, e eu peguei também turmas de ensino médio na mesma escola, né? Então, assim, a gente percebe que aquele professor que não tinha um trabalho voltado para a literatura, os alunos chegam no ensino médio, eles têm que realmente passar por um letramento literário. Sim, né? Do zero, né? Dá todo pelo professor que ele teve lá atrás, entendeu? Professor que trabalhou, às vezes, com gramática, o professor que não trabalhou com leitura, enfim. Mas eu acho que também dentro da escola, essa questão do professor pega só no 6º ano, aí depois ele professor, não, tem professor que só dá aula no 9º ano, ele é o professor do 9º ano, entendeu? Então ele não dá aula para 6º, não dá aula para 7º, não dá aula para 8º. Então, assim, fica um trabalho quebrado que nem o estudante ele consegue também ter uma continuidade nesse processo de formação de leitura dele. Né? Ele começa no 6º ano com um professor, às vezes, que trabalha muito bem poesia, que trabalha muito bem com aventura e tal, chega no 7º ano, ele é desestimulado, daí para frente ele pega já outro professor que nem lembra de literatura, que passa o texto mesmo só com a gramática, e quando ele chega no ensino médio, você começa a trabalhar com literatura, meu Deus do céu, quando você entra na sala, ele já acha que vai ser aquela aula super chata, e aí você tem que construir, e no mínimo um semestre, né, pela minha experiência, no mínimo um semestre você desconstruir essa visão dele para conseguir começar a conquistar, e quando você vê, já terminou o ano de novo. E se na escola tiver o professor do 2º ano e o professor do 3º ano, você já não dá continuidade no trabalho. Então, de fato, essa questão também da organização da lotação na escola, da organização de como é posto também, eu acho que ela interfere muito. Eu tive uma diferença, eu consegui, como eu fiquei bastante tempo nessa escola, eu consegui mensurar o trabalho que eu fiz com essa turma que eu peguei lá do 6º e foi até o 9º, e que depois virou ensino médio, e as turmas que eu pegava só, sabe, lá no 9º ano, 6 meses para conseguir conquistar esse leitor, conseguir fazer um trabalho, ou aplicar um método que mensurasse o resultado para poder seguir adiante com o trabalho. Ele já acabou o ano, ele vai para o ensino médio, passa para de manhã, você não é lotado de manhã. Enfim, realmente a formação do leitor, o letramento literário na escola, trabalhar com literatura é um grande desafio. É um grande desafio com relação à estrutura, da forma que realmente é feita essa lotação na escola. Cada professor tem um método diferente, tem muitos professores, infelizmente, eu conheço muitos colegas que ainda trabalham, né, com historicidade mesmo, pegam literatura e vai trabalhar, sabe, data, e fica lá, e com os guris, ensino médio, trabalhando data e tal, e assim, característica e data, e nunca chega no texto literário, e quando você pega o estudante que veio de um professor dessa forma, é muito difícil de você conseguir pegar isso para esse trabalho. Mas isso eu acho que se dá lá na universidade também. Sem dúvida. Porque
Eu me lembro, não estou falando mal de professor, nada, mas a minha professora, por exemplo, de literatura, de estágio de literatura, né, assim, eu não me lembro de ser nada comparado com o que realmente é a realidade da escola, né? Eu tive que tirar 1000 cópias para os estudantes quando eu fui fazer o estágio, eu tive que trabalhar com toda aquela parte, né, histórica e tal, aquela coisa de datas, não sei o quê, e quando você chega na escola com a prática, com o dia a dia, você percebe que não é isso. Né? Então, eu percebo que a minha formação estava muito distante daquilo que realmente... Da escola, que era a prática que você teria que ter, né? Exatamente. E lá no mestrado profissional, que eu fiz mestrado profissional lá com o Dangley, então lá no mestrado profissional, que é voltado para a prática, eu tive a oportunidade de ampliar muito o meu conhecimento. Né? E realmente, de fato, aquilo que eu estava estudando, aquilo que a gente estava pesquisando, aquilo ali estava sendo efetivado em sala de aula. Né? Então, foi um crescimento muito grande para mim, o mestrado profissional, por conta dessa prática. Né? E eu acho, assim, que começa lá da formação mesmo. Né? Lá na formação a gente tem um problema, igual você falou, não lembramos de professores falando de políticas públicas de PNBE, de nada disso, entendeu? Acabou lá em 2014, mas, assim, a gente saiu da universidade muito antes, e já tinha, e ninguém... Não me lembro de ninguém ter dito nada, nós éramos da mesma turma até. Não, a gente não aprendeu isso, sem dúvida. A gente não viu, entendeu? Então, assim, começa lá na universidade e aí a gente vem puxando o fiozinho, e eu acho que esse trabalho que você faz, e que o Dangley fazia aqui muito excelentemente em Campo Grande, que era trabalhar com o professor da rede pública, sabe? Esse horário é que possibilita que os professores estejam lá. Quando eu comecei a participar do grupo dele, ele fazia, o encontro era 5h40 da tarde, então dava tempo de eu sair correndo da escola e participar do grupo com ele, e era só por isso. Todos os outros grupos que eu tentei participar eram no meio da tarde, no meio da manhã, e faz falta para o professor que está em sala de aula ter essa formação continuada, né? Ter esse vínculo, continuar tendo um vínculo com a universidade. Essa disciplina, por exemplo, ela agrega muito, traz muita informação. Assim, quando você está em sala de aula, você começa, né, é isso, é aquilo e tal, você começa a juntar as ideias e tudo mais, e eu acho que falta mais professores como o que você está fazendo, entendeu? Parabenizo pela sua iniciativa, mas, assim, a gente percebe que no universo da universidade é um professor que se dispõe a atender realmente os professores que estão em sala, quem trabalha. Eu vou falar dessa forma, quem está trabalhando, porque se você estiver trabalhando, você parece que já não tem mais o direito a ter essa formação continuada de qualidade de volta na universidade, porque tudo é feito nos horários em que a gente não consegue participar. Né, eu senti muito isso, né, eu sinto muito ainda essa questão, e eu acho que faz muita diferença, mesmo que você saiu da universidade, que você não estava preparado, com a prática, e você voltando para a formação continuada, há tempo ainda de você melhorar tudo isso. Sem dúvida. Só que tem que ser oportunidade do professor. É muito válida a sua fala. Eu acho que eu concordo absolutamente com tudo que você disse. A gente tem um problema estrutural, e, assim, há uma dificuldade de diálogo no âmbito da formação de professores, né? Vocês são da área de letras, mas os que não são podem ter realidades semelhantes em seus cursos. Em geral, os cursos de letras padecem de uma estrutura de um curso de bacharelado que tem disciplinas de licenciatura que não se conectam às disciplinas do núcleo duro do curso, né? Então, muitas vezes, os professores enxergam as disciplinas da licenciatura como menores, menos importantes. A gente vê isso na falta de diálogo entre a pedagogia e a letras, né? Parecem dois inimigos. É importante verificar como isso acontece, essa lacuna da literatura que a Flávia enxergou no começo da fala dela, especialmente no Fundamental 2, né? Então você tem os pedagogos que fazem um ótimo trabalho até na educação infantil e no Fundamental 1, e parece que há uma lacuna de literatura no Fundamental 2, e depois volta no ensino médio. Eu tenho a impressão, talvez colegas como a Cláudia e a Michele aqui da turma, que parece que trabalham mais próximos também da BNCC, eu tenho a impressão, na minha leitura da BNCC, que ela promove uma integração melhor desse eixo ao longo de toda a formação,
apesar de a literatura aparecer muito pouco nesses documentos, mas eu acho que do ponto de vista instrumental, a literatura estaria mais, de modo mais contínuo e mais presente ao longo de toda a formação, mas não adianta nada os documentos preverem essa formação gradativa, e quando chega na prática da distribuição da estrutura da escola, a gente tem essa dificuldade, o professor não tem acompanhamento com o aluno ao longo dos anos, quer dizer, não se cativa, não se estabelece essa relação de empatia, que às vezes é importante para a literatura, né? E, sem dúvida, o último ponto, para mim, é o mais importante de se pensar, que é o fato de que a universidade está de costas para a escola, especialmente para a escola pública. Eu acho isso um problema muito grande, assim como a Flávia disse, identifico na minha formação, eu acho que as coisas estão se transformando e a gente busca mudar e fazer novos cenários, mas é uma responsabilidade complicada, porque eu já cheguei a ouvir colegas em programa de pós-graduação dizer que aluno que trabalha não serve para fazer mestrado, porque ele não tem o tempo necessário para se dedicar. Eu, particularmente, me sinto muito ofendido com isso, porque sou fruto de uma história de vida que sempre trabalhei para estudar, e sempre levei muita paulada, e levo ainda hoje por causa disso, porque tem gente que foi professor meu que não gosta muito da ideia de hoje me ter como um colega ao lado, né? Isso são as forças que a gente precisa lutar todos os dias, e as dimensões políticas do nosso trabalho, né? Mas eu acho que, de fato, uma das preocupações maiores da universidade hoje, no que tange ao ensino de literatura, é se aproximar da escola. Eu acho que isso é fundamental, né? Inclusive, eu tenho até uma curiosidade aqui, Marta e Ricardo, se vocês acordados aqui na aula, os IFs participam da concessão de livros de material didático feita pelo governo federal? Eu estou perguntando porque eu realmente não sei. Talvez a própria Flávia possa ou alguém que saiba possa me responder. Não sei se o Ricardo está aqui, mas eu posso responder sim, nós fazemos parte disso, recebemos os livros, e igual aos relatos dos colegas, não são os livros que nós escolhemos, muitas vezes vêm outros livros, né? Muitas edições que nós pedimos o quantitativo também não vêm, então a gente fica de camping em camping para poder fazer isso, né? Já pedimos emprestados, né? Livros emprestados, mas realmente nem todos são usados em sala de aula, porque verdadeiramente a proposta do livro não cabe naquele momento, né? Senão a gente vai ficar aí falando de historicidade, como as colegas levantaram aí. Mas nós fazemos parte dessa distribuição, sim. Tá certo, Marta. Obrigado. Bom, gente, devido ao horário, eu vou fazer, então, o encerramento desse nosso momento. De fato, o que eu queria era fomentar na nossa discussão, trazer as impressões e as experiências pessoais, porque vocês puderam notar que o texto do Rio do Cosson, o livro é todo construído em cima da experiência pessoal dele, né? O que eu acho muito válido, é bastante positivo, ele vai construindo a proposta teórica, dando exemplos da vida dele, da construção dele de professor. Ele passou por diversos lugares, passou pelo Acre, passou pela Câmara dos Deputados em Brasília, passou pela UFMG, então é bastante relevante que a história dele sirva à construção do projeto de letramento literário que ele propõe. Independente de qualquer crítica que eu esteja suscitando acerca da obra dele, eu acho que ela é fundamental para que nós pensemos o ensino de literatura diante de todas essas contradições e problemas que a nossa conversa traz à tona. E um dos papéis da disciplina e da pós-graduação, entendo eu, é
é justamente transformar a nossa experiência em um conhecimento sistematizado, que sirva futuramente para nossa reflexão, né? Daí, mais uma vez, fechando com a conexão dos comentários que foram feitos, né? A aproximação da universidade com a escola vem no sentido de que a universidade possa prover aos professores condições de sistematizarem a sua prática, né? A gente precisa parar na minha opinião, de ver uma relação unilateral em que a universidade é o centro de conhecimento e a escola seria o lugar aplicador do conhecimento que a universidade provê. Eu tenho a impressão que a lógica realmente é o contrário. Eu aprendo muito mais com os professores colegas da educação básica do que eu tenho para ensinar a eles, porque eu acredito que a universidade precisa se aproximar da escola para fazer sentido, e a gente ainda está um pouco alienado. Eu espero que a nossa disciplina sirva para nos aproximarmos. Eu até fiz a escolha que ela fosse nesse período justamente para, minimamente, com um pequeno gesto, promover essa aproximação e também cutucar os colegas para que eles façam isso. Os colegas, meus colegas, tá? Não os colegas de vocês. Mas é isso, gente. Na próxima semana, nós vamos passar pelo livro do Rio do Cosson. Eu peço a vocês, aqueles que não terminaram de efetivar a leitura, o façam, para que a gente possa ter, nas próximas aulas, não somente uma exposição, uma explanação minha dos conceitos, mas possamos, ponto a ponto, ir discutindo os aspectos que o autor traz na obra, tá? Na semana que vem nós vamos trabalhar com a obra como um todo, mas eu vou dar mais ênfase na terça-feira aos pressupostos teóricos, para que na quarta a gente converse sobre as práticas. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Lembrando que eu vou terminar então de enviar as devolutivas para os colegas que ainda não receberam da proposta de trabalho, tá? Pretendo terminar isso hoje ainda, e amanhã eu gravo a videoaula explanando como vocês podem buscar referenciais para fazer a discussão da fortuna crítica dos objetos de vocês. Tá ok? No mais, se vocês tiverem dúvidas, é só me escrever por e-mail ou pelo próprio Ava. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. A gente se vê semana que vem, se tudo der certo. Fiquem em casa e com saúde. Rosa, meu e-mail, vou anotar aqui para você do lado.